Who's your best MCs? Nick, Fox, and Kim. Right, because it's kind of crazy that, you know, Kim and Foxy are from, you know, they're both from New York, and I happen to be from New York. It's insane. You know, Little Kim, and I was paying homage to her, saying, I love Little Kim, you know what I'm saying? But I think that I have what it takes to fill her shoes. I think that if anyone has the power to do it, it's Nicki Minaj. I look up to the main girls that, you know, was able to make a name for themselves. Kim, Foxy, Remy, Missy, Lauryn Hill, of course. I mean, Foxy and Kim are, you know, they're icons. Let me tell you something, how I know. Full Force's son had her first. Mm-hmm. Do you know that? Mm-mm. Oh, yeah. They had her first. When I did the song on my album, You Can't F with Queen Bee, you know that song? Mm-hmm. I don't know if you know, but anyway, when I did that song on my album, that's Full Force singing that song. Mm-hmm. That they did that song. She was in the studio then. And they said she was basically hating on me then, but loving me at the same time. Lil Kim e Nicki Minaj são duas rappers gigantes pro rap feminino. Cada uma com seu legado, as duas fizeram suas respectivas partes e, de fato, marcaram a indústria musical. Não é novidade pra ninguém que essas queridas tiveram uma briga muito memorável e que realmente fez presença na cena. E no vídeo de hoje é sobre exatamente isso que eu vou falar. Nesse vídeo aqui, vocês vão finalmente encontrar a linha do tempo que vai explicar toda a história de Nicki Minaj e Lil Kim, tanto nas partes boas, como nas partes ruins também. Esse é um vídeo que as pessoas me pedem já faz bastante tempo em todas as minhas redes sociais, seja no TikTok, no Twitter, aqui mesmo no YouTube, nas minhas DMs do Instagram. É algo que muita gente pede pra eu explicar, e pra falar bem a verdade, eu tava meio sem coragem, porque é uma treta muito longa, é uma história que se arrastou por mais de 10 anos, é algo que muitas pessoas tentam alimentar até hoje, então tá aqui. Finalmente, pra quem não sabe o que aconteceu entre as rappers Nicki Minaj e Lil Kim, a história das duas. Nessa semana, essa treta toda foi revivida no Twitter por um portal da Lil Kim aqui no Brasil, que resolveu contar a história, né, pelo menos visando o lado da rapper Lil Kim. Com isso, houve uma grande movimentação dos barbs brasileiros sobre toda essa história. E ao contrário do que se é feito por muitas pessoas, nesse vídeo, apesar de eu ser muito fã da Nicki Minaj, todo mundo sabe disso, eu não vou favorecer nenhuma e nem outra enquanto eu estiver contando a história delas. Eu eu não garanto ser o mais imparcial possível, entretanto, eu vou deixar uma partezinha no final desse vídeo dedicada somente à minha opinião sobre toda essa situação, e eu vou avisar antes de falar o que eu acho. Mas enquanto eu estiver contando a história, será somente a história, e vocês vão tirar as suas próprias conclusões em cima de tudo isso. Eu digo também que eu sou um ser humano, então eu não sei de tudo, eu não sou o dono da verdade, portanto, eu posso acabar errando alguma informação ou esquecendo de falar alguma coisa. Então, se tu souber de alguma coisa que eu errei, perceber que eu esqueci de falar alguma informação relevante, por favor, assim como em todo vídeo meu eu peço pra vocês fazerem isso, sintam-se à vontade pra me complementarem ou me corrigirem nos comentários. Mas, antes de tudo isso começar, eu vou me apresentar, tá bom? Oiê, muito prazer, eu sou o Noah e aqui na internet eu falo sobre música pop. Nas minhas redes sociais tu vai encontrar diversos conteúdos de análises de álbuns, singles, carreiras, curiosidades dos nossos artistas pop favoritos e algumas polêmicas também. Então, se esse tipo de assunto te interessa, eu te convido a tu se juntar a mim, se tu quiser, é claro, pra ficar por dentro de todos os badalos do ramo musical. Vamos lá? Primeiramente, galera, eu mudei o meu cabelo. E aí, quem amou? O pintinho amarelinho cabendo aqui na minha mão. Tô me sentindo a Jessie J em 2013. Muito mais prático, né? Mas um pouquinho mais difícil de manter também. Anyway, queria avisar vocês que eu me inspirei muito num vídeo de um barbs divônico, faraônico dos Estados Unidos, eu acho. Não sei muito bem de onde ele é. Já me inspirei em vários vídeos dele pra fazer aqui no canal. O roteiro, os cortes, até mesmo a sequência, pra explicar bastante pra vocês de forma traduzida. Eu acho ele bem completo, acho que o nome dele é Nath, sei lá, e eu sempre deixo na descrição quando eu tenho alguma inspiração dele, beleza? Também se tiverem outras fontes, vou deixar na descrição do vídeo. Muito obrigado ao querido aí, que até hoje não me respondeu, mas assim,
Creiam que um dia ele vai me notar, pois ele é um youtuber muito bom. E qualquer coisa eu coloco nos comentários fixados aqui algumas informações que eu esqueci de falar, mas talvez eu lembre enquanto eu estiver editando, ou que vocês me falem e eu coloque depois, enfim, beleza? Fiquem de olho aí. É inegável que a briga entre Nicki Minaj e Lil Kim marcou o rap feminino, sendo uma cultura do próprio hip hop no geral, com diss tracks, ou seja, músicas que são dedicadas a atacar outra pessoa ou artista e desavenças entre rappers. A gente pode dizer que ambas dessas rappers fizeram história. Tu pode não gostar de uma, tu pode não gostar da outra, mas uma coisa que tu não pode negar é que elas realmente tiveram a coragem que muitas pessoas dentro do hip hop não têm de jogar uma gracinha e sustentar essa gracinha. Como eu disse, é muito comum na cultura do hip hop que isso aconteça, tu jogar uma indireta, ver se alguém responde, às vezes sem intenção alguma, e aí a pessoa responde de volta, se ela tiver a coragem. Diss tracks, coisas daqui, coisas dali, isso faz parte da cultura, tá? Não foi Lil Kim e não foi Nicki Minaj que inventaram isso daí. E eu já começo esse vídeo fazendo o contrário do que muitas pessoas fazem ao tentar favorecer somente um lado. Eu digo pra vocês que apesar de todos os apesares, foi muito interessante ver duas pessoas sustentando o que elas estavam falando. Ah, mas aí tu apoia a rivalidade feminina? Não. Isso aqui é uma forma de reconhecer que essas duas rappers em específico pegaram uma parte da cultura que elas fazem parte e levaram até ao final. Algo que tu pode perceber que tu não encontra muito nas pessoas, nos rappers no geral, digamos assim, são só pros mais brabos mesmo, e hoje em dia, inclusive, reparem bem, de indireta, gente, tem um monte, muita gente faz letrinha de indiretinha daqui, de indiretinha dali, mas tu levar isso pras tuas músicas, citando nomes, fazendo referências muito claras, e não somente isso, também comentando sobre em entrevistas, e sustentando realmente tudo aquilo que tu disse, é algo que tu não encontra, gente, não encontra mesmo. Eu duvido tu me dar um nome de uma pessoa que esteja no mainstream atual que consiga fazer isso daí. Então, desde já, parabéns a Lil Kim e Nicki Minaj, porque querendo ou não, isso provou que as duas são rappers muito boas e bem raiz. E sim, hoje em dia tudo indica que tanto a Lil Kim como a Nicki Minaj estão bem de boa, mas isso não apaga tudo o que aconteceu. Já aproveito para dizer também que ao contrário do que muitas pessoas fazem, isso aqui não é uma tentativa de reviver essa briga. Eu não sou Deus. Muita gente sabe que Lil Kim e Nicki Minaj já tiveram suas desavenças, mas também tem uma galera gigantesca que não faz ideia do que aconteceu até hoje. Talvez o motivo disso seja porque a briga das duas se arrastou por um período de tempo muito longo e não teve um grande ápice, como por exemplo o episódio da Nicki Minaj com a Cardi B, da sapatada, do galo na testa. Com Lil Kim e Nicki Minaj as coisas foram mais divididas em momentos, então talvez por isso só quem pesquise a fundo mesmo e seja bem fã ou de uma ou de outra saiba a real história do que aconteceu. E quem é a Lil Kim afinal? Kimberly Denise Jones, mais conhecida como Lil Kim, é uma rapper americana. Ela nasceu e foi criada em Nova York e a sua infância foi muito conturbada por ver a sua mãe ser agredida diversas vezes dentro de casa por seu próprio pai. Por conta de toda essa confusão, a Kim saiu de casa aos 14 anos e nesse caminho todo, ela acabou largando a escola e conheceu o Christopher Wallace, mais conhecido como The Notorious B.I.G., um grande rapper famoso. Segundo ele, a Kim fez um freestyle improvisado e conquistou totalmente ele logo ali. O B.I.G. tinha tanto sua carreira solo, quanto também fazia parte do grupo Junior Mafia e logo assinou um contrato com uma gravadora. Fazendo isso, ele meio que puxou a Lil Kim junto com ele, aparecendo em um álbum e sendo introduzida ao mundo no final dos anos 90. Ainda no final dos anos 90, a Lil Kim lançou seu primeiro álbum de estúdio chamado Hardcore e chamou a atenção de muitos críticos especializados, além do público no geral. As pessoas alegavam que o flow dela era muito diferente e que ela era bem mais explícita do que outras rappers da cena na época, como MC Lyte e Queen Latifah. Com essa explosão toda, a Lil Kim mudou seu visual completamente e se tornou um verdadeiro ícone fashion. Desde perucas coloridas a roupas extravagantes, ela ficou conhecida também por ser bem mais sensual em suas letras, fazendo um rap bem carudo sobre sexo. De lá pra cá,
Lil Kim chegou até a ganhar um Grammy ao participar da famosa canção Lady Marmalade, com a Pink, Christina Aguilera e Mia, cantoras pop que estavam no seu ápice nos anos 2000. Ela se consolidou na época como uma verdadeira titã do rap, aclamadíssima não somente por sua imagem, mas por suas habilidades no hip hop também. Muita gente, inclusive, não dá os devidos créditos pra Lil Kim. A gente tem que reconhecer que ela surgiu numa época muito mais difícil. Tu imagina como que era o racismo, o machismo, o sexismo lá nos anos 90, quando a Lil Kim surgiu. Tu imagina como que era difícil para essas poucas rappers femininas que já estavam na cena terem conquistado seu espaço e como que foi revolucionário alguém como a Lil Kim chegar na cena trazendo muito mais, digamos assim, feminilidade, sensualidade e falando abertamente sobre sexo de uma forma muito explícita. Isso, pra época, foi muito revolucionário e realmente várias portas foram abertas aí. Além disso, o jeito peculiar da Lil Kim se vestir, bem diferente do que as outras rappers faziam na época, também fez com que ela se tornasse um grande ícone fashion. Isso marcou não somente a indústria da moda, como a influência da indústria na moda no ramo musical, no nicho do rap e principalmente no rap feminino. E agora, quem é a Nicki Minaj? Onika Tanya Maraj é natural de Trinidad and Tobago, mas ela foi para os Estados Unidos, especificamente para Nova York, quando era bem novinha. Futuramente, a Nicki veio a frequentar uma escola de teatro e de arte. Em 2001, Nicki foi inclusive escalada para uma off-play da Broadway, porque muita gente não sabe, mas a Nicki não começou a sua carreira artística como rapper ou como cantora, como muitos pensam. A Nicki começou através da atuação. Depois ela começou a cantar e depois disso ela começou a fazer rap. Por meados de 2003, Nicki Minaj assinou com o filho de um dos membros do grupo Full Force do Brooklyn e se tornou parte do grupo The Hood Stars. Em 2005, ela largou esse grupo para seguir a sua carreira solo e em 2007 lançava sua primeira mixtape, a Playtime Is Over. Em 2008, Nicki Minaj começou a trabalhar em sua segunda mixtape chamada Sucker Free e em 2009 viria a terceira, Beam Me Up Scotty. Com tudo isso e aparecendo como destaque na série de DVDs The Come Up do Lil Wayne, onde ele gravava rappers fazendo freestyle, Nicki Minaj foi notada pelo rapper e logo assinaria com ele. Assim, em 2010, Minaj lançaria o seu primeiro álbum de estúdio chamado Pink Friday, que vendeu mais de 375 mil cópias na sua primeira semana de lançamento apenas nos Estados Unidos e reviveu o rap feminino que desde o início dos anos 2000 estava completamente desaparecido. De lá pra cá, Minaj lançou mais 3 álbuns de estúdio e se tornou a rapper mais requisitada tanto pelo meio do hip hop no geral, como pelos maiores artistas do entretenimento musical de todo o mundo. Sendo convidada para filmes e lotando arenas com suas turnês, Nicki Minaj é a rapper com a maior longevidade entre todas as outras na história do gênero. Hoje em dia, Nicki Minaj segue quebrando diversos recordes na indústria musical e mesmo tendo todos esses anos de carreira, ela segue se consolidando na era dos streamings e quebrando os recordes de rappers que surgiram agora e estão na boca do povo. Introduzidos de quem são elas, respectivamente? Então vamos prosseguir. Nos anos 2000, a rapper Foxy Brown apareceu numa música chamada Bang Bang do álbum The Reunion, dos rappers Capone e Noreaga. E nessa faixa, ela falava diretamente de Lil Kim, que na época era sua maior rival. E é muito importante vocês saberem quem é a Foxy Brown também. Ela basicamente é uma rapper que surgiu ali na época da Lil Kim e que quando a Nicki Minaj surgiu na indústria musical, abraçou totalmente ela e se tornou uma de suas melhores amigas. Bom, naquela época, Foxy Brown e Lil Kim eram vistas como duas gigantes e inimigas. E por causa dessa música aqui chamada Bang Bang, rolou uma treta imensa. A Foxy Brown era meio que de um grupo e a Lil Kim era meio que de outro grupo. E por conta dessa música, o grupo da Lil Kim foi confrontar o grupo da Foxy Brown com a música do Capone e Noreaga. E assim, Bang Bang realmente foi Bang Bang. Rolou, gente, tiroteio por causa dessa canção. Esse tiroteio aconteceu na frente da rádio de hip hop Station Hot 97 e fez com que a Lil Kim fosse condenada a 1 ano e 1 dia de prisão e a pagar $50 mil por mentir à justiça para proteger os seus amigos que estavam envolvidos no tiroteio. Então não, antes que vocês me perguntem, a Lil Kim tava nesse tiroteio, a Foxy Brown tava?
Não. Esse tiroteio aconteceu entre os seus respectivos grupos, mas por conta da Lil' Kim ter protegido os envolvidos, né, seus amigos ali, ela acabou sendo condenada a 1 ano e 1 dia de prisão e a pagar uma multa de $50 mil por ter mentido pro júri também. Esse tiroteio todo aconteceu em 2001, porém a sentença da Lil' Kim foi dada somente em 2006. Então, em 2006, Lil' Kim foi presa e foi solta mais ou menos 10 meses depois de estar privada de sua liberdade. Isso é uma coisa muito relevante, porque em 2006, enquanto a Lil' Kim estava sendo presa, a Nicki Minaj estava começando a sua carreira solo. Em algumas das canções de Nicki Minaj, em algumas das mixtapes que ela estava lançando, na verdade, desde o The Hood Stars, alguns de seus versos falavam sobre a Lil' Kim. E eu dou destaque pra faixa Batman, do grupo The Hood Stars, onde ela fala que ela tá indo pra cima da Lil' Kim pra pegar a coroa dela. Flat out the Batmobile, head on tilt. Got the cherry red pump, with the matching belt. New heroine in town, check the roster, girl. I'm coming for the crown, Kim, that's the word. Isso não é a minha opinião, isso é algo que a própria Nicki Minaj falava. Em várias entrevistas naquela época, a Nicki Minaj falava que a Lil' Kim era uma rapper muito boa. E realmente era uma rapper que representava o rap feminino. A Nicki sempre deixou claro que a Lil' Kim era uma inspiração pra ela. Porém, o que a Nicki Minaj falava era, se a Lil' Kim é tão gigante desse jeito e ela é tão boa desse jeito, só existe uma pessoa capaz de chegar no nível dela ou ultrapassá-la. E essa pessoa sou eu mesma, Nicki Minaj. Portanto, através de suas letras, ela meio que falava isso, tipo, tô indo pegar tua coroa, hein? Uma novata falando isso, gente. Tô indo pegar tua coroa, eu tô indo fazer isso, tô indo fazer aquilo. Só que ao mesmo tempo, ela nunca negou a grande inspiração que a Lil' Kim era pra ela e pra cena do hip hop feminino. You know, Lil' Kim, and I was paying homage to her, saying, I love Lil' Kim, you know what I'm saying? But I think that I have what it takes to fill her shoes. I think that if anyone has the power to do it, it's Nicki Minaj. Na época do lançamento da sua mixtape Playtime is Over, uma foto de divulgação saiu e muitos compararam a uma foto promocional da Lil' Kim para o seu primeiro álbum de estúdio lançado em 1996, o Hardcore. Inclusive, na época das mixtapes de Nicki Minaj, o seu antigo empresário Big Fendi queria a todo custo transformar a Nicki em uma Lil' Kim 2.0, apesar da Nicki recusar bastante essa ideia. Uma coisa que a Nicki Minaj sempre priorizou foi a sua originalidade e tudo aquilo que ela iria trazer de novo para a mesa. Muitas pessoas falam de cópias e etc, só que ela sempre deixou claro que tudo não passava de inspiração e que o diferencial dela estava justamente em ser diferente. Ela não queria fazer igual as outras pessoas faziam. Uma das críticas da própria Nicki Minaj para várias rappers de hoje em dia é surgir na indústria musical tentando fazer a mesma coisa do que outras que já fizeram antes. Porque daí tu não se destaca, tu se torna literalmente uma cópia. E a Nicki recusava bastante essa ideia. Isso foi confirmado pelo próprio Big Fendi. Futuramente, a Lil' Kim deu uma entrevista para Andy Martinez na Hot 97, falando que estava se sentindo bem desrespeitada por tudo aquilo que a Nicki Minaj estava falando em suas letras e que aquilo também era muito ruim para as mulheres no hip hop. Mas enfim, o tempo estava passando, esse mundão é bem pequenininho e uma hora ou outra Nicki Minaj e Lil' Kim iam se encontrar, não é mesmo? E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2009, Lil' Kim e Nicki Minaj se encontraram pela primeira vez nos bastidores de um show do rapper Lil Wayne. A Nicki Minaj não era assinada ainda com o Wayne, mas ela estava prestes a assinar. Enquanto isso, a Lil' Kim havia lançado uma mixtape chamada Mrs. Goat. Ou seja, as duas estavam em períodos bem diferentes de suas respectivas carreiras. E sobre esse fatídico encontro de Nicki Minaj e Lil' Kim pela primeira vez, existem duas versões, assim como em qualquer história. Nicki Minaj falou que aconteceu de uma maneira e a Lil' Kim falou que aconteceu de outra maneira. A Nicki Minaj falou X e a Lil' Kim falou Y. Entretanto, a gente consegue perceber algumas semelhanças entre os relatos das duas. Vejam o que cada uma falou sobre esse primeiro encontro delas nos bastidores do show do Lil Wayne e tirem suas próprias conclusões sobre. Yeah, I was gonna ask if it hurt your feelings. It hurt my feelings because I remember I saw her on the tour with Wayne. And I had been hearing, in the business, people talk behind the scenes. And I remember I ran into Foxy, and Foxy said, why you keep on giving props to Kim? She don't like you.
she was like, the girl be dissing you, like when, you know, in conversation. And I said, I'm so much of a like, diehard. I was like, until I hear her say something about me, I'm gonna continue paying my respect to her in my interviews. And that's what I did. I kept on doing it. That's why everybody came out and said, Nicki always shows you love. Like, what are you talking about? So when I saw her at Wayne's concert, she performed with Keisha. She came into our dressing room. She went and used the bathroom and stuff. And I stopped her. I was like, you know, I want to make sure everything is cool with us because I'm a fan first, you know. Is everything good? Yeah, everything good. We good. Hugs and kisses. Can I take a picture with you? I love you, you know. This is somebody that I looked at highly. We took a picture, everything was good. But you wanna know what scares people? Success. I met her one time at Lil Wayne's concert, and I heard her tell the story on Hot 97, and I was laughing. Well, it was lies, what she told Andy? Kidding me? It didn't go down like that. Come on, picture somebody saying to me, we good? What? I'd have went her throat, snatched her larynx out. Are you kidding me? So how did it go? How did it actually play out? Well, what happened was I had to go to the bathroom because I went there to perform for Keisha Cole. Like, I was with her. I go in the bathroom and she's in there and she's like, oh my goodness, we finally get to me. She's like, oh my goodness, we finally. And I'm like, hi. And so she says to me. The Fran Drescher voice is too good. She asks me to take a picture with me. And I'm like, of course. But, you know, I think I used the bathroom first or whatever. And I came out and I took the picture with her. And then she was like, yeah, oh my God, you are so small. You're so tiny. That's what she said, something like that. And I was like, laughing. I was smiling at her. And so I said, you know, I tapped her and I said, we need to talk because I like you. I said it like that. You know, I like you. That's Brooklyn. She failed. Exactly. Brooklyn. She failed to mention that, but it's cool. So I said, we need to talk because I like you. And she looked at me. She was like, is everything okay? Is everything good? Like, she was nervous. It didn't come out like everything good. You'll be good. Depois disso, a vida meio que seguiu. A Nicki Minaj estava começando a bombar sua carreira e a Lil Kim estava tentando recuperar a sua carreira, visto que ela tinha acabado de sair da prisão. A Lil Kim era amiga do Slim, um dos fundadores da Cash Money, a gravadora a qual Nicki Minaj assinou um contrato com. Eles estavam em contato para fazer um trabalho juntos entre Lil Kim e Nicki Minaj. Então, o Birdman, um famoso rapper e também fundador da Cash Money, chamou a Lil Kim para um single em 2009. A música se chamava Grinding Making Money. E decorem o nome dessa canção, porque ela vai ser importante pro decorrer desse vídeo. A Lil Kim aceitou participar da canção. O Birdman falou, olha Lil Kim, eu tô com uma música aqui, eu quero fazer um clipe pra essa música, eu quero divulgar essa música vai ser o meu novo single. Então ele mandou a batida pra Lil Kim, a Lil Kim escreveu o verso dela, mandou de volta pra ele. Só que, gente, na versão final da canção, a Nicki Minaj tava na música também. Em algumas entrevistas, a Lil Kim disse que ela sabia que a Nicki Minaj iria estar de fato dentro dessa canção. Em outras entrevistas, a Lil Kim disse que ela não fazia a mínima ideia de que eles tinham colocado a Nicki Minaj lá. A música foi lançada somente no iTunes, logo depois ela foi retirada e ela não estava presente no álbum do Birdman. Foi uma confusão do cacete e essa música foi aparecer somente na versão Deluxe, ou seja, uma versão estendida do álbum do Birdman, lançada bem depois. Inclusive, essa música que teve Lil Kim e Nicki Minaj, gente, não fez barulho algum. Sinceramente, ninguém ligou.
depois que Grinding Making Money foi lançada, a Lil Kim ficou tipo, ué, o que tá acontecendo? Então ela começou a ligar pro Birdman, começou a ligar pra gravadora perguntando, gente, o que tá acontecendo? Tipo, o que vocês estão fazendo? E ninguém tava respondendo ela, eles não estavam atendendo as ligações dela. I need you, I need a favor. I need you to be on Baby's album. I need you to do a song for Baby. Baby wants you on his album. I'm like, okay, fine, you know? So he sent me the song. I sent it back to him. And when the song was finished, they had put her on it. Mm-hmm. To me, that was a good thing. I wasn't, you know, I didn't have a problem with that, you know? Mm-hmm. And Baby was like, yo, this record is crazy. After I did my verse, he loved it. He was like, yo, you murdered it. You know what I'm saying? He's like, yo, you did your thing. Yo, this song is crazy. And they gave it to me with nothing on it. So basically, they probably wanted to see what I was going to do to it first or whatever, you know? Right. So, okay, fine. Now, after I give the song back, he's like, yo, we're going to do a video. We're going to make it big. It's going to be an event. Now, in my mind, if she's on the record, this is really good for females in hip hop. Right. Especially because of the fact that she is following me, you know, copying me, and also for the fact that, you know, she may be saying subliminal things that may be offensive towards me. I didn't really, you know, I kind of let that pass at the time because I said to myself, a lot of the girls who come into the industry, the new girls who come into the industry, they're misguided. You know what I mean? So I said, okay, you know, I'm going to let that pass because maybe once she meets me and she talks to me, she gets to know me, maybe she'll take a different approach to the situation because she's a grown woman. So my whole thing was, okay, if we're going to do this video, we're going to do this, that's hot because then people will see us in here together. Now, she calls herself the Barbie. I'm never going to stop calling myself a Barbie. I'm never going to stop dressing up like a Barbie because that's just, I think all females who are girly have the right to call themselves a Barbie. But the black Barbie dressed in Bulgari did come from you. Yeah. The pink Lamborghinis or whatever is Little Kim first. From the moment that I met her, I was always cool with her. But after that, it almost seems like when they realized, okay, we need Kim, we want to study her swag. That's what it kind of felt like because I was around for a long time, and they're like, okay, let's study her swag, and you know, and I think they wanted to get that record just to stamp that I was okay with what was going on. Então o que a Lil Kim sentiu? Ela pensou tipo assim, eu tô achando que eles estão querendo usar o meu nome pra promover a Nicki Minaj. Ah, por quê? Porque a Nicki Minaj tá surgindo agora, estão surgindo várias polêmicas envolvendo os nossos nomes, ela acabou de assinar com a Cash Money Records, eu sou amiga de um dos fundadores da Cash Money Records, então talvez eles estejam fazendo um jogo para poder promover a Nicki Minaj. Agora, a gente não sabe se a Nicki estava informada disso de fato. Ninguém nunca falou que a Nicki Minaj sabia que isso ia acontecer. Até onde sabemos, a Nicki podia estar tão desinformada quanto a Lil Kim. Então eu pauso esse vídeo, tá? Falei que ia dar minha opinião só no final pra falar uma coisa. Talvez a Lil Kim ter ficado brava com a Nicki Minaj não tivesse sido o correto. O sentimento da Lil Kim é válido, porque foi realmente essa a impressão que o Birdman deixou. Só que assim, é justamente o Birdman. Talvez ela ter ficado brava com a Nicki Minaj não faça tanto sentido assim, porque a música não era dela, o álbum não era dela, e sinceramente, a Nicki não tinha poder nenhum quase, ela tinha acabado de assinar. Como é que ela ia ter esse poder sobre um dos donos, sobre um dos caras mais fodas na cena do rap? Isso não existe. Fecho agora o parênteses com a minha opinião. Vamos continuar a história. Naquela época, a Nicki e a Kim estavam sendo comparadas demais, tanto pela mídia quanto pelo público no quesito estilo visual. Sendo assim, o fato de Nicki estar na mesma canção que a Lil Kim fazia parecer com que a Lil Kim estivesse ok com todas essas comparações e com os versos de diss tracks que a Nicki Minaj havia feito. A próxima vez que a Nicki Minaj e a Lil Kim supostamente teriam se encontrado teria sido na festa de aniversário do filho do rapper Sean Combs. E esse foi o relato de Lil Kim ao encontrar pela segunda vez Nicki Minaj, dizendo que ela foi totalmente arrogante, revirou os olhos pra ela e tudo mais. Now, after that whole Cash Money situation with the song, we're at Justin's birthday party. Perfect timing to come up and say, hey, you know, we did the song together. Nothing. And she looked at me and rolled her eyes, and I was like, really? Every single record she's made was coming at me. I don't care what you say, I don't care what you say, I don't care what you say, I don't care what nobody say. Everybody who's
smart with a brain. Everybody who knows music knows damn well in that Puffy record she was coming at me. I didn't say nothing about this chick. I didn't say nothing about this chick at this time. She was coming at me in the Puffy record. She was coming at me in all these records that she was doing, the Jay and Kanye records. I didn't say nothing. So, what is all... I don't understand where all this is coming from. A Nicki Minaj nunca falou desse encontro e até hoje em dia, tudo que nós temos sobre esse suposto momento veio da Lil Kim. Em janeiro de 2010, o cantor Ray J chamou a Lil Kim para uma performance num show e resolveu falar algumas coisas sobre as rappers femininas que estavam bombando no momento. E a Lil Kim complementou. Muitos afirmam que a Lil Kim falou de uma forma completamente irônica e debochada, já outros sentiram verdade. Vejam vocês e tirem suas próprias conclusões. Naquela época, galera, vamos ser bem sinceros, quem, além de Nicki Minaj, que tava surgindo na indústria musical, que tava sendo comparada com a Lil Kim e que tava bombando pra caramba? Não tinha ninguém além de Nicki Minaj chamando tanta atenção desse jeito. Então, claramente, ele falou isso pra ela. Só que o Ray J meteu o famoso louco e veio falando depois, quando foi questionado, que não, ele não tava falando da Nicki Minaj, inclusive ele gostava muito da Nicki Minaj, ele não tinha citado o nome de ninguém. Ele até aproveitou pra dizer que no mundo do hip hop é desse jeito. Tu joga uma indireta ali pra alguém, espera alguma coisa acontecer e cria-se uma competição saudável. Mas do mesmo jeito que a Lil Kim tinha o seu apoio, Nicki Minaj também tinha. Ao lado de Nicki Minaj, nós tínhamos o rapper Drake, que resolveu se enfiar no meio de toda essa confusão por gostar muito da Nicki e sempre defender ela desde aquela época, e ele resolveu falar. Depois de Nicki Minaj e Drake performarem a música Bedrock in Connecticut, o Drake resolveu falar claramente sobre a situação entre Lil Kim e Nicki Minaj e rasgou elogios pra Nicki. Vejam aí, gente, ele falou com todas as palavras. So I just want to say that you the baddest woman to ever do this rap shit. I don't give a... Hold on. I just want to say I don't give a fuck what Lil Kim or nobody else talking about. You the baddest chick that ever do this shit. Depois disso, meu povo, claramente a treta começou de vez, já que alguém tinha falado com as palavras mais claras possíveis e outra pessoa respondeu depois, um defendendo de um lado, o outro defendendo do outro, todo aquele acúmulo de indiretas meio que começou a dar uma explodida. Dito isso, em junho de 2010, a Lil Kim, em uma entrevista, falou abertamente pela primeira vez aquilo que todo mundo tava querendo saber sobre. Ela deixou bem explícitos os seus pensamentos em relação a Nicki Minaj e ainda aproveitou para dar uma alfinetada no Drake. Vejam aí. I don't know what the fuck that punk pussy Drake talking about, because at the end of the day, this nigga showed he bore his heart on his sleeve. He showed his fucking true colors by coming at me, and I'm a fucking girl. You know what I mean? Ray J is the one who said everything. You ain't mentioned this nigga name not one time, but it's okay, because I'm a ride with my people. Ray J said the shit out of love for me, and that's right. I'm a ride with him. But at the end of the day, nigga, you coming at me, and I'm a female. You let me know that, damn, you fearing me like you fear 50J or one of them. You putting me in that category. Thank you. Thank you. Now, here's the other problem that I have. She came in this game stealing my shit and busting shots at me at the same time, you know, throwing pebbles and shit. And I'm letting it rock. I'm letting it rock. I'm letting them rock. I'm letting her live. I let her live. Because I could have been came and did what I'm doing now. Okay, fine. Now, my problem is this. You're stealing my shit. You want to be like me, but you're acting like you created this lane and, you know, this is something new. The whole Barbie and all that shit. Like, this ain't new. It ain't new, mama. Ainda em junho de 2010, a Nicki Minaj apareceu no remix da faixa Hello Good Morning, do rapper Diddy. Servindo um verso que chamou muita atenção, a Nicki Minaj basicamente falava que ela havia matado uma rainha e de brinde usou um trocadilho com o Alexander McQueen, um famoso estilista que era amigo de Lil Kim e havia cometido suicídio naquele ano. E muitos acharam que esse verso foi dedicado pra Lil Kim.
up in it, a little bit self-centered, but that I ain't Killer Queen, that Alexander McQueen's got the wrist. Depois do lançamento desse verso da Nicki Minaj no remix dessa música, abre parênteses de opinião pessoal, que pra mim foi icônico, fecha parênteses de opinião pessoal. A Lil Kim veio numa entrevista falar que foi de muito mau tom e muito desrespeitoso a Nicki Minaj ter falado desse jeito do seu amigo Alexander McQueen. Gente, aí eu pergunto pra vocês, a Nicki Minaj nesse verso provou que ela não tem medo nem do diabo, porque pra tu dar uma canetada dessa daqui, meu Deus do céu, sendo uma pessoa novata ainda, oh my god. Em outubro daquele ano, Nicki Minaj se juntou ao Kanye West, Bon Iver, Jay-Z e Rick Ross para um verso na música Monster. E ainda naquele mesmo mês, Nicki Minaj lançou a faixa Roman's Revenge com o rapper Eminem para ser o single promocional do seu primeiro álbum de estúdio que ainda viria a ser lançado, o Pink Friday. Além do grande destaque que ambas das faixas receberam pela aclamação crítica que Nicki Minaj estava tendo, muitos afirmaram que aquilo era direcionado especificamente para Lil Kim. Ouça, veja e analise por você mesmo. Is it the thanks that I get for putting you bitches on? Is it my fault that all of you bitches gone? Should've sent a thank you note, you little hoe. Now I'ma wrap your coffin with a bow. Nikki, she just mad cause you took the spot. Word that bitch mad cause I took the spot. Well bitch, if you ain't shitting then get off the pot. Got some niggas out in Brooklyn that'll off your top. I hear the mumbling, I hear the cackling. Depois do lançamento desses trechos, a Lil Kim ficou sabendo do que a Nicki Minaj tinha respondido pra ela e ela resolveu responder a Nicki Minaj em uma boate, num show, com uma música basicamente dizendo que ela, a Lil Kim, não precisava lançar nenhum material novo, porque todas as coisas antigas que ela já havia lançado meio que massacravam tudo de novo que a Nicki Minaj viesse a lançar, porque tudo da Lil Kim era muito bom, era muito histórico e etc. Em uma entrevista com DJ Cocky no Miami 99 Jams, a Nicki Minaj foi questionada sobre a grande pergunta que não queria calar na época. Afinal, Roman's Revenge era ou não era dedicado para Lil Kim? E basicamente, a Nicki Minaj ela nem confirmou e ela nem negou. Ela disse que Roman's Revenge era uma música dedicada para todas as pessoas que já falaram algo de ruim sobre ela. Mas em novembro de 2010, galera, Nicki Minaj deu uma entrevista na Hot 97 Show, onde ela meio que assim, abriu a boca. Ela falou tudo que as pessoas estavam esperando. Se antes a Lil Kim tinha falado, agora era a vez de Nicki Minaj falar sobre tudo que tinha acontecido, contar a sua versão da história e a sua opinião sobre Lil Kim no passado, no presente e o que ela achava do futuro da rapper também. Vejam aí. It's funny because, you know, in asking people what they wanted to know, I mean, clearly you've been having this thing with Kim. And I don't know, I was just thinking about you and where you were from and that you're a rapper. And I'm thinking, sure, I know things have gotten crazy and people are assuming, even though you say it's not specifically about her, that Roman's Revenge is for Kim. You know, she just really jumped out the window. And you gotta be careful when you pick fights. And that's what I've learned in this business. You just never know. I think people get me mistaken with like a real Barbie. They forget where I'm from. And if I have to revert back, I can and I will. So don't play with me. You know, it's one of those moments when you say, don't play with me. You know, because I respect you, I love you, I've said it in every interview, time and time again. And if that's not good enough with you, mama, then it's something deep-rooted in you. You need to get something is bothering you inside. That's your insecurity bothering you. It's not Nicki Minaj. It would have been any girl that started popping. You know, she picked a fight with Foxy, then she picked a fight with Eve, then she picked a fight with Remy. Now it's, you know, then it was Miss Wallace, then it was Nicki Minaj. Every time you in the news, it's because you getting at somebody. Where's your music? You know, put your music out, and when I see your name on Billboard, that's when I'll respond to you. Other than that, goodbye. It's Barbie, bitch. To take you back. She just ran. And that doesn't take away from the respect. You know when a mom gotta beat you and she be like, it hurts me more to beat you than it hurts you? It doesn't take away the love that I have.
take a, you know how, because I'm a realist. Because you say those are the people that she's one of the people that you came up listening to. Did it hurt your feelings? It hurt. Yeah, I was gonna ask if it hurt your feelings. It hurt my feelings because I remember I saw her on the tour with Wayne. And I had been hearing, you know, in the business, people talk behind the scenes. And I remember I ran into Foxy, and Foxy said, why you keep on giving props to Kim? She don't like you. She was like, the girl be dissing you, like when, in conversation. And I said, I'm so much of a diehard. I was like, until I hear her say something about me, I'm gonna continue paying my respect to her in my interviews. And that's what I did. I kept on doing it. That's why everybody came out and said, Nicki always shows you love. Like, what are you talking about? So when I saw her at Wayne's concert, she performed with Keisha. She came into our dressing room. She went and used the bathroom and stuff. And I stopped her. I was like, I want to make sure everything is cool with us because I'm a fan first, Is everything good? Yeah, everything good. We good. Hugs and kisses. Can I take a picture with you? I love you, This is somebody that I looked at highly. We took a picture, everything was good. But you want to know what scares people? Success. When you don't make moves and when you don't climb up the ladder, everybody loves you because you're not competition. When you become competition, the people start, wait. Yeah, people's like, wait, hold on, That's so true. So I felt like you're gonna go down in history now as a sore loser, as opposed to going down in history as the queen. Because if you can't beat them, join them. If you don't have something nice to say, don't say anything at all. You don't have to feel the need to put somebody down and make yourself feel better. I see people do things all the time that I think, that remind me of Nicki Minaj. But it's like, do you, honey? It's like we all take from each other. There's nothing, that's why I did a record on Pink Friday called Here I Am, and as I said, nothing is new under the sun. When you see Gaga, you see Madonna. But Madonna never hated on Gaga. Why in the black communities we gotta hate on each other instead of saying, thank you for showing me love, thank you for, keeping my name alive. The same way she opened doors for me, I'm now opening doors for her. Because, do you understand what I'm saying? I get it. Because nobody was even playing your music and you damn sure couldn't get an interview to save your life. But now you getting interviews, and every time you do an interview, they asking you about Nicki Minaj. So it's like we help each other. That's the point. We're helping each other. But if you are bitter, get a life. Did you just adjust in your seat? I had to adjust. Depois dessa entrevista da Nicki Minaj, a Lil Kim resolveu lançar uma mixtape chamada Black Friday. Essa mixtape da Lil Kim, ela não foi lançada de forma oficial por gravadora, então, o lançamento dela foi bem amador, digamos desse jeito. E, meu Deus do céu, só na capa a gente já podia ver pra quem era direcionado. Ela fez essa mixtape dedicada a atacar Nicki Minaj, fazendo referência ao primeiro álbum de estúdio da Nicki, que tinha acabado de ser lançado, o Pink Friday, com poses semelhantes e o corpo de Nicki Minaj dilacerado, decapitado no fundo, com a cabeça na frente junto com a icônica peruca rosa de Nicki, enquanto a Lil Kim segurava uma espécie de katana, né, uma faca de samurai com muito sangue envolvido. Ela tava pro ataque. Nessa mixtape, 3 canções foram dedicadas especificamente pra Nicki. Muitos acham que foi a mixtape inteira, mas não foi. Foram as músicas Black Friday,
Pissing on Em, fazendo referência também à música Did It On Em, de Nicki Minaj, e Grinding Make Money, lembram? Que é a música que iniciou tudo isso. As outras músicas tinham até que algumas provocações aqui e ali, mas nada muito claro como essas três em específico. Lil Kim então fez um tweet comemorando as 118, sei lá, 1000 cópias que essa mixtape havia vendido em 28 horas no PayPal. E a Nicki Minaj, bom, tweetou de volta isso daí. E assim, tudo isso aconteceu, gente, exatamente uma semana depois da Nicki Minaj ter atingido o primeiro lugar da parada de álbuns da Billboard, a Billboard 200, com o Pink Friday, seu primeiro álbum de estúdio que teve a maior vendagem semanal desde 1998 com a Lauryn Hill. Então assim, apesar da mixtape da Lil Kim ter sido bem aclamada, né, porque, gente, não vamos negar, pra tu fazer uma mixtape de diss assim, tu tem que ter coragem e tu tem que ser bom. Se tu for uma pessoa medíocre, se tu não souber rimar, se tu não souber fazer as coisas direito, tu não vai lançar uma coisa boa. Então, apesar dos apesares, essa mixtape foi bastante aclamada pelos críticos especializados. Entretanto, virou chacota justamente por a treta já ter passado fazia um tempo, a Nicki ser uma rapper que tava bombando na hora, ela tinha acabado de atingir o primeiro lugar e a Lil Kim tava comemorando venda de PayPal. Inclusive, depois disso foi descoberto que a Lil Kim estava inflando os números de sua mixtape para parecer que realmente havia vendido tudo isso, sendo que na verdade o PayPal apenas processa os pagamentos e não contabiliza vendas. A Lil Kim também tinha afirmado que ela tinha se tornado a artista que mais vendeu em tão pouco tempo no PayPal, só que isso não existe. E não existe porque as vendas vêm através do eBay. Se não tem no eBay, então não contabiliza pra nada, gente. Esse recorde aí não fez sentido algum. Após a Lil Kim lançar a sua mixtape Black Friday, Nicki Minaj lançou a música Tragedy, colocando Lil Kim na capa amordaçada, amarrada, e dessa vez a Nicki Minaj, que estava com a katana de samurai na mão, que a Lil Kim estava segurando na capa da mixtape Black Friday. Na letra, a Nicki debocha de toda a situação do PayPal, diz como que a Lil Kim se presta a um papel desses depois de tanto tempo de carreira. Em novembro de 2011, Nicki Minaj lançou a música Stupid Hall, após uma série de entrevistas que a Lil Kim estava dando, meio que debochando da sua forma de falar e também contando as suas versões das histórias. Apesar de não ser a melhor música da sua carreira, inclusive foi uma música muito criticada, Stupid Hall charteou, atingindo o pico de 59 na Billboard Hot 100 e sendo o primeiro clipe a receber um número tão significativo de visualizações em suas primeiras 24 horas, ao ponto de ganhar o primeiro prêmio da falecida Vevo com o recorde de clipe mais visto em um dia. Sim, a Nicki Minaj foi a primeira artista a conseguir esse recorde. Tá, mas por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas alegam até hoje que a música Stupid Hall foi direcionada para a Lil Kim. Inclusive, em um verso da música, a Nicki meio que fala, tu devia ter sido minha amiga, viu? Porque quem sabe assim tu não tava decolando a sua carreira de novo. Stupid hoes is my enemy. Stupid hoes is so whack. Stupid hoe should have befriended me. Then she could have probably came back. Depois de Stupid How, a Lil Kim respondeu a Nicki Minaj em uma entrevista com Andy Cohen, onde ela meio que zombou, como eu havia dito, da forma de Nicki Minaj de falar, e também tirou uma onda com a performance da Nicki Minaj no Grammy de 2012. Galera, vocês estão reparando que uma fazia uma coisa e a outra respondia? Quem será que vai parar primeiro? Quem será que vai falar chega, né, já deu? Peraí, não tivemos nada de muito relevante até maio de 2013. A Nicki Minaj deu uma entrevista pra Hot 97 e ela foi questionada se ela gostava de rappers femininas e se ela gostava, quais rappers femininas eram as suas maiores inspirações. Tipo, meu Deus, que tipo de pergunta é essa? Mas tudo bem. Muita gente ficou surpresa na época da Nicki Minaj ter falado da Lil Kim como uma de suas maiores inspirações. Até hoje esse choque todo é evidenciado, né? Porque as duas estavam vindo ali de um negócio de uma fala, outra fala, uma fala, outra fala. Só que eu ressalto pra vocês, desde o começo, a Nicki Minaj sempre falou sobre Lil Kim como uma de suas inspirações. Tinha diss track, tinha aquilo, tinha não sei o que,
mas tinha ela falando que Lil' Kim era uma de suas maiores inspirações. Então, por que agora ela não falaria de novo, entende? Em agosto de 2014, a Nicki Minaj foi chamada por ninguém menos que Beyoncé para fazer parte do remix da música Flawless, faixa que faz parte do tão icônico álbum Self-Titled Beyoncé da Queen Bee. Em um verso de Nicki nessa música, ela fala: a rainha do rap arrasando com a rainha Bee. E, gente, a Lil' Kim ouviu essa música e ela sentiu. Esse verso não tem nada a ver com a Lil' Kim. Nicki Minaj não falava da Lil' Kim desde Stupid How. Já era 2014. A Nicki, inclusive, tinha falado bem da Lil' Kim no ano anterior. Na música Flawless, no verso da Nicki, nada tinha sido falado sobre a Lil' Kim. Porém, vai saber. A gente não sabe se a Lil' Kim ficou afetada com o fato da Nicki ter falado Queen of Rap, se ela ficou afetada por ter falado Queen Bee, se ela ficou afetada por ter falado Queen Bee e Queen of Rap numa música com a Beyoncé, que é uma artista bem da época lá da Lil' Kim. A gente não sabe o que aconteceu. O que sabemos é que a Lil' Kim resolveu lançar uma versão não oficial em forma de remix do remix da música Flawless. Então, o que a Lil' Kim fez? Ela pegou a capa de Flawless da Beyoncé com a Nicki Minaj, tirou a foto da Nicki Minaj e colocou a foto dela. Além disso, ela tirou o verso da Nicki Minaj da música, deixou só um pedacinho, na verdade, quando a Nicki termina de falar The Queen of Rap, Slaying with Queen Bee, para o verso da Nicki, e a Lil' Kim começa a rimar o verso dela. A Beyoncé, logo de prontidão, removeu esse remix de todas as plataformas digitais. Não somente satisfeita com o remix de Flawless, a Lil' Kim resolveu lançar mais uma diss track bem próxima, direcionada para Nicki Minaj, chamada Identity Theft, que significa roubo de identidade. Na capa dessa diss, a gente pode ver uma carteira de identidade com uma foto de Nicki Minaj nela. A Lil' Kim, então, começou a receber muitos xingamentos online e um backlash imenso por parte da mídia e do público, porque ninguém estava entendendo mais a necessidade daquilo em pleno 2014, onde a briga já estava muito saturada e bem enterrada. Quanto a Nicki Minaj, ela pareceu não se importar, porque ela simplesmente não respondeu a nenhuma dessas duas músicas que a Lil' Kim resolveu lançar. E depois disso daí, nada aconteceu assim, a não ser uma entrevista ou outra da Lil' Kim falando alguma coisa da Nicki Minaj. Porém, o ano de 2016 chegou e com ele veio a briga de Remy Ma com Nicki Minaj. O tópico Remy Ma e Nicki Minaj é um tópico que eu posso trazer um vídeo pra vocês de uma linha do tempo completa também, caso vocês queiram, me avisem aqui nos comentários, mas basicamente explicando de uma forma bem resumida pra vocês, Remy Ma é uma rapper que havia surgido já fazia um tempo, e quando ela havia surgido, Nicki Minaj gostava dela e inclusive a defendia. Porém, por conta de coisas do destino, Remy Ma acabou ficando ofendida por Nicki Minaj se chamar de rainha do rap e ser chamada de rainha do rap pelo público e pela mídia também. Logo, ela começou a achar que a Nicki estava mandando várias indiretas pra ela, sendo que não tinha nada a ver, e ela lançou uma diss track pra Nicki de 7 minutos, chamada Cheater. Logicamente, a Lil' Kim, naquela época, ia ficar do lado de quem? Da Remy Ma. Em uma entrevista pra Billboard, perguntaram pra Lil' Kim se ela entraria nessa diss track ou em alguma diss track com a Remy Ma. E a Lil' Kim meio que elogiou Cheater e falou: por que eu vou entrar numa diss track com a Remy Ma, sendo que Cheater já é muito bom, ela consegue sustentar sozinha. Ou seja, meio que ali ela declarou um apoio à diss track e à Remy Ma. Em junho de 2018, na festa do ex da It Girl socialite DJ Paris Hilton, a Lil' Kim foi questionada sobre toda a briga entre Cardi B e Nicki Minaj que tava rolando na época também. E a Lil' Kim, muito debochada, rasgou elogios pra Cardi B e simplesmente resolveu dizer que não conhecia a outra rapper, se referindo a Nicki Minaj. What do you make of Cardi B and Nicki Minaj? You know, Cardi is my girl. I don't know the other one. Cardi is my girl. Futuramente, a Lil' Kim deu uma entrevista para Real 92.3 LA e foi questionada sobre o que ela achava sobre a Nicki Minaj ter intitulado o seu álbum como Queen,
que significa rainha. A Lil Kim respondeu dizendo que se for para falar de rappers femininas, então o entrevistador teria que falar sobre todas elas. Ela também disse que já tinha passado dessa fase e que a Nicki Minaj fez o que tinha que fazer e que estava na hora das pessoas pararem de perguntar para ela sobre a Nicki. Ou seja, percebam, a Nicki Minaj parou de falar basicamente lá em Stupid How. Depois disso, a Lil Kim continuou falando. Só que essa continuação da Lil Kim criou uma imagem pra mídia e pro público, onde basicamente tudo dela se tornou associado a Nicki Minaj. Até mesmo hoje em dia, se vocês pararem pra reparar, muitas pessoas falam do legado dela, mas o legado dela não é o que fica evidenciado. As pessoas só querem saber o que ela acha da Nicki Minaj, o que aconteceu entre ela e a Nicki Minaj. Então a Lil Kim começou a ser associada diretamente com a Nicki Minaj e não com seus projetos, fazendo com que ela mesma chegasse ao ponto de falar para um entrevistador: ó, chega de perguntar sobre a Nicki, já acabou, chega, cansei, parei por aqui, eu já falei o que eu tinha que falar, já dei o que tinha que dar, por favor, parem de me associar a ela. Foi tipo isso daí, chegou nesse ponto. A Nicki futuramente deu uma entrevista para a Genius e falou sobre como a mídia sempre distorce a narrativa e força uma imagem de que ela não homenageia suas inspirações. Em 2021, no tapete vermelho do BET Awards, a Lil Kim foi questionada se ela participaria de uma batalha de rap com alguém no Versus. Ela respondeu que sim e que escolheria Nicki Minaj e que amaria isso. Now I have to ask, right? We're not gonna say who against, but would you do a versus? Yes. You would do it? Yes. Oh, I see that. All right. Is there anybody that you would do it against, or are you just ready for anybody? Nicki. Nicki? Really? I would love to see that. Yes, me too. I would love to see that. Here you have it right. Em 2022, a Nicki foi questionada em uma entrevista com Joe Budden sobre isso. Ele cita o nome de Lil Kim, mas a Nicki Minaj preferiu não entrar nesse assunto, coisa que ela já evitava há muito tempo. Speaking of respect, I saw you say that you would do a versus with one or two people. We all got to guessing. I already know who one of those people would and should be. I guess would be Kim. The other one, I had no idea. I was stumped a little bit. I thought that maybe you put that there just to stump niggas, because who else would this be outside of Kim, Missy? I don't think, respectfully, I don't think Foxy, I don't think that's there. It's just Kim and Missy, and maybe Lauren, but I don't even see that. I don't see it stylistically. I haven't said anyone's name, only me. I'm saying the names. I'm not saying anybody's name. Nessa mesma entrevista, a Nicki Minaj aproveitou para falar sobre a influência da Lil Kim dentro da moda e no rap feminino, exaltando a Lil Kim como um ícone fashion. Ah, mas por que ela tava falando desse assunto? Por que ela se colocou no meio também? Porque Nicki Minaj tava dando um exemplo do privilégio de artistas brancas dentro da indústria musical e se encaixando dentro da indústria da moda também. Inclusive, ela cita o nome de artistas que são suas amigas. By the way, let me make sure I say this, because you know how they like to twist my words. The same way I feel I should have already been on the cover of American Vogue, so should Little Kim. If we being all the way 1,000. If we being all the way 1,000. If this is what your magazine represents, influence. Then how do you not? If we being honest. If we be honest, because any female rapper, when myself or Little Kim goes on the internet, every day we see our influence. We will see our influence. So I'm not gonna say it's about me only, right? And not give that woman her just due about what she did. Ela basicamente fala que a Lil Kim merecia mais reconhecimento, merecia estar na capa da Vogue por toda a sua influência dentro da moda. E desde então, nada se é falado mais, nem por uma, nem por outra. Essa é a linha do tempo de Nicki Minaj e Lil Kim. Sem cortes, sem aumentar, sem diminuir, apenas o que aconteceu. E agora, a minha opinião sobre tudo isso. Juro que eu vou tentar não ser muito longo, tentarei ser breve. Primeiramente, querer rivalizar de alguma maneira Lil Kim e Nicki Minaj em 2023 é algo muito inútil. Não adianta querer fazer justiça por algo que aconteceu há mais de uma década atrás. Hoje em dia, isso não cabe nem a mim, nem a ti, nem ao fã de quem quer que seja. A gente não tem como fazer nada. Tudo que tinha que acontecer já aconteceu. O que a gente pode perceber
é que, novamente, como eu disse no começo do vídeo, Lil Kim e Nicki Minaj são nomes gigantes pro rap feminino. Tu pode não gostar da Nicki, tu pode não gostar da Lil Kim, mas a gente não tem como negar a influência que elas tiveram. Por um lado, a Lil Kim realmente abriu muitas portas com a feminilidade, com a moda, com as músicas explícitas de tabu sobre sexo, ainda mais sendo uma mulher preta naquela época, muito dominada por homens. Do outro lado, a gente tem a Nicki Minaj, quase que uma década depois, revivendo o rap feminino, misturando com o pop, introduzindo ao mainstream de uma forma que nunca foi vista, se consolidando tanto que a carreira dela não durou 2, 3, 4 anos, ela tá indo pra segunda década de carreira no mainstream, totalmente consolidada e quebrando recordes. Então não podemos negar das portas que foram abertas. Eu, como fã da Nicki Minaj, percebo que muitas pessoas ainda forçam a narrativa de que ela odeia Lil Kim e ela não se curvou, ela nunca reconheceu, ela sempre foi ingrata, ela nunca homenageou. Pelo amor de Deus, isso não existe. Sabe por que as pessoas confundem tanto? Porque ninguém aceita o quão fodona a Nicki foi no começo da sua carreira. Tu imagina tu sendo uma pessoa nova no ramo. Vamos usar meu exemplo. Eu, Noah, meu Deus, acabei de surgir. Eu sou um canal pequeno. Eu tenho aqui 24 mil inscritos, eu acho, no meu canal. Mas tem gente que fala sobre música pop aqui no Brasil que tem mais de 100 mil. Então vocês imaginem, se eu tivesse a coragem de uma Nicki Minaj e chegasse falando, porra, eu admiro você pra cacete. Falando o nome de um youtuber aí, tu é muito bom. A Foquinha que seja lá, que tem milhões. Foquinha, tu é muito boa. Mas se tem alguém que vai chegar no teu nível, sou eu. Ó, Foquinha, tô chegando pra pegar tua coroa, hein? Mas ao mesmo tempo eu deixo claro que a Foquinha é uma das minhas maiores inspirações. Foi tipo isso com a Nicki Minaj. A Nicki Minaj, ela sempre soube o seu lugar. Ela sempre teve tanta certeza de como ela era boa, ela sempre teve tanta certeza de onde ela queria chegar, que ela mirou na melhor pessoa do jogo na época, na melhor pessoa da indústria musical do rap, falou, tu é minha inspiração, mas ou eu vou chegar no teu nível ou eu vou passar ele. Foi basicamente isso, porque ela sempre soube que ela tinha capacidade para tal coisa. Então, homenageando, se inspirando em roupas, visuais, gente, o que fosse, ela nunca deixou de falar isso. Ela sempre falou o nome da Lil Kim. Na minha opinião, o sentimento da Lil Kim foi de querer mais gratidão e também talvez ter se deixado levar um pouco pelas pessoas por trás que sim, talvez estivessem planejando alguma coisa. Mas em relação a Nicki Minaj e a opinião dela sobre Lil Kim, a Nicki sempre deixou muito claro tudo que ela significava pra ela e pro hip hop também. Não tem como desmerecer nada do que a Lil Kim fez e muito menos o que a Nicki Minaj fez. Essa é a minha opinião, mas não é porque eu acho isso que eu detesto a Lil Kim. Tu não precisa odiar a Lil Kim ou desmerecer o trabalho que ela teve, as portas que ela abriu pra isso. Essa briga em 2023 é muito boba, gente. Pra mim não faz muito sentido reviver ela de uma forma negativa. E vamos aplaudir, pois reforço pela milésima vez que poucas pessoas têm a coragem que Lil Kim e Nicki Minaj tiveram. Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar tudo de forma bem detalhada pra vocês, porque é o tipo de conteúdo que eu tento trazer aqui pra internet. Enquanto isso, eu tranco os meus pitbulls aqui dentro de casa, mas eu juro pra vocês que mesmo eu não entendendo muito de qualquer tipo de assunto, eu sempre dou o meu melhor pra trazer o máximo de informações possíveis e ainda fico de olho pra ver se eu esqueci alguma coisa ou não, pra dar algum jeito de complementar. Então, muito obrigado pra todo mundo que sempre acreditou no meu potencial e que continua acreditando enquanto me acompanham nas minhas redes sociais com os meus conteúdos. Nada do que eu tô conquistando desde o ano passado seria possível se não fosse por vocês. Juro por Deus. Concluindo com isso, eu peço pra você que é fã de Nicki Minaj, que é fã de Lil Kim, que gosta do mundo do rap, do hip hop, da cultura pop, do entretenimento musical pop, que se inscreva aqui no meu canal, ajude a divulgar esse vídeo, ajude a impulsionar o meu canal para que outras pessoas me conheçam. Isso é muito importante para mim. E se tu gosta de conteúdos mais rápidos também, eu tô sempre postando coisas no meu Instagram, no meu TikTok e no meu Twitter também, em forma de vídeos mais rapidinhos ou de threads, de textos, para ficar mais fácil para todo mundo entender. Então se vocês quiserem, me sigam lá também, que eu tô sempre ativo. Eu sempre darei a minha opinião para vocês da forma mais respeitosa possível e enquanto eu estiver contando os fatos, eles não passarão disso, apenas fatos, sem a minha interferência. Bom, dito tudo isso, eu pergunto pra ti, guerreiro que
conseguiu chegar até o final desse vídeo. Qual que é a tua opinião sobre essa tão fatídica briga entre Nicki Minaj e Lil Kim? O que tu acha da Nicki? O que tu acha da Lil Kim? O que tu acha que aconteceu entre as duas? Qual que é a tua opinião da reação que a Nicki teve, que a Lil Kim teve? Me contem tudo que eu vou estar de olho nos comentários. Eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no meu próximo vídeo, hein? Tchau!